Sabe, quando a gente pensa em textos antigos, geralmente vem à mente histórias, poesias, mas e se eu dissesse que temos um verdadeiro manual de instruções, um passo a passo detalhado, escrito há milênios? É exatamente isso que vamos explorar hoje. Vamos mergulhar no ritual da oferta queimada, o holocausto do livro de Levítico, e tratar esse texto como ele realmente é, um guia preciso, quase técnico, para entendermos a lógica por trás de cada gesto. Ok, então qual vai ser o nosso caminho? Para começar, a gente precisa entender o que exatamente é um holocausto. Depois, vamos dissecar as instruções para cada tipo de oferta. Primeiro o gado, aí ovelhas e cabras, e por último as aves. E para finalizar, vamos investigar o significado daquela expressão que se repete o tempo todo, o tal do cheiro suave. Então, vamos começar pelo básico, né? Antes de entrar nos detalhes de como se fazia, a gente precisa entender o que era feito. Qual é a ação central que define esse ritual todo? Olha só, a palavra holocausto, na essência, quer dizer uma oferta queimada. Mas não é qualquer oferta, tá? A grande sacada aqui é que o animal era inteiramente consumido pelo fogo no altar. Nada era aproveitado ou guardado. E tem outro ponto que o texto deixa bem claro desde o início. A oferta tinha que ser voluntária. Tá, mas para que tanto detalhe? Qual era o propósito disso tudo? Bom, o próprio texto responde. A ideia era que a oferta fosse aceita para fazer expiação pela pessoa. Traduzindo, o objetivo final era buscar uma forma de reconciliação, de acertar as contas, por assim dizer. Beleza, agora a gente entra no manual de instruções para valer. E o texto começa com o exemplo principal, o mais detalhado de todos, que vai servir de modelo para os outros: a oferta de gado. E a sequência de passos aqui é, nossa, impressionante. É tudo muito metódico. Primeiro, a apresentação tinha que ser um macho, sem nenhum defeito. Depois, um momento simbólico. A pessoa que oferecia colocava a mão na cabeça do animal. Aí vinha o abate. Em seguida, os sacerdotes entravam em cena para lidar com o sangue no altar. Depois, a preparação do corpo. Esfolar, cortar, lavar tudo direitinho. E por fim, o sacerdote queimava absolutamente tudo no altar. Fica muito claro que cada um ali, tanto quem oferecia quanto o sacerdote, tinha um papel super bem definido. Certo, mas e quem não tinha um boi, que era um animal caro? Pois é, o manual pensa nisso. Ele é flexível e adapta o ritual para animais menores, como ovelhas e cabras. E quando a gente compara, olha que interessante. A maior parte do processo é idêntica. O animal ainda precisa ser um macho sem defeito, o ritual do sangue é o mesmo, a preparação é a mesma, mas tem uma diferença, um detalhe pequeno, mas muito específico: o lugar do abate. Para ovelhas e cabras, o texto diz que tem que ser do lado norte do altar. É um detalhezinho que mostra o quanto a precisão, até mesmo geográfica, era importante nesse ritual. E a coisa não para por aí, não. O manual se adapta ainda mais. Ele traz uma versão para a oferta mais acessível que tinha: aves, tipo rolinhas ou pombinhos. Isso mostra que a ideia era que, no fundo, todo mundo pudesse participar do ritual, independente da condição financeira. Só que aqui, o procedimento muda completamente. É outra história. Com as aves, é o sacerdote quem faz quase todo o trabalho. E os passos são bem diferentes. Ele torce a cabeça da ave, deixa o sangue escorrer na parede do altar, tira o papo e as penas, e olha esse detalhe: ele rasga a ave pelas asas, mas sem separar as partes por completo. Só depois disso é que ela vai para o fogo. Ok, a gente viu os manuais de instrução para o boi, para a ovelha e para a ave. Processos diferentes, animais diferentes, mas o que conecta tudo isso? Qual é o resultado final? O mais curioso é que o texto usa a mesmíssima frase para descrever o resultado de todos eles. A frase é essa: oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E de novo, o ponto-chave é que, depois de descrever o ritual do gado, das ovelhas ou das aves, o texto conclui com essa frase: exatamente a mesma, não importa o animal, não importa o valor, não importa a complexidade do processo, o resultado é sempre descrito dessa forma. O que isso quer dizer, então? Que essa repetição toda tem um propósito muito claro: mostrar que o resultado é o mesmo para todo mundo. O animal podia mudar, o valor financeiro dele também, mas a intenção e o desfecho, ser esse tal cheiro suave, eram constantes. É como se isso nivelasse todo mundo, sabe? O que importava não era o valor material do que era oferecido, mas o resultado espiritual do ato. E tudo isso nos leva a uma pergunta bem maior, que vai além desse texto específico, né?
Como é que rituais físicos com um passo a passo tão rígido, tão detalhado, acabam moldando conceitos tão abstratos? Coisas como perdão, pertencimento, comunidade. Fica aí a reflexão. Talvez seja justamente na precisão e na repetição do ato físico que uma crença abstrata ganha corpo e força.